Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o profeta Naum, o livro do profeta Naum, um pouquinho da vida do profeta Naum, apesar de nós não sabermos quase nada acerca do profeta Naum, mas é sobre isso que nós vamos falar no Entenda a Bíblia de hoje. A profecia do profeta Naum, o livro da profecia do profeta Naum, é um livro muito específico. É praticamente todo dedicado a duas coisas principais: sobre a destruição da cidade de Nínive e de todo o Império Assírio e sobre o consolo sobre o povo de Judá que estava recebendo afrontas daquele império. Então, praticamente é sobre isso que Naum vai escrever. Inclusive, Naum significa conforto ou consolo. É isso que traduz o nome de Naum, é isso que significa o nome de Naum em uma das suas especificações proféticas seria dar consolo a Judá, que estava sendo afrontado pelo Império Assírio. O Império Assírio era o grande império da época. Naum profetiza aproximadamente no ano 630, 640 a.C. É nessa época que Naum está profetizando. Nessa época, o Império Assírio era o maior império da época, podemos dizer assim. Um império muito cruel. Já falamos sobre o Império Assírio aqui em outros vídeos. Um império muito cruel, um império que matava os outros líderes, que fazia pirâmides, que fazia tronos das cabeças dos generais, dos reis de outros lugares que foram de alguma forma invadidos e foram dominados por eles. Então eles dominavam tudo isso, inclusive foram eles os responsáveis pela destruição do Reino do Norte, o Reino de Israel, e pela diáspora das 10 tribos, do início da diáspora das 10 tribos perdidas da casa de Israel. Então o Império Assírio era um império muito difícil, muito cruel. E o Império Assírio praticamente era impossível pensar que um dia seria destruído. Mas Naum profetiza sobre eles, que eles seriam destruídos assim como outros lugares tinham sido destruídos, como outros lugares tinham sido invadidos. Por exemplo, ele lembra da cidade de Tebas lá no capítulo 3, que ficava nas margens do rio Nilo. É uma profecia muito complicada para alguém dar, né? A gente precisa dizer, esse império vai cair, esse império vai ser destruído. E sim, Naum profetizou a destruição do Império Assírio e foi algo de Deus sobre a vida do Império Assírio por causa de todos os confrontos que eles faziam, não somente contra o Reino do Sul, mas também faziam contra o Deus de Israel. Então, como uma forma de castigo, vamos dizer assim, ele profetizou a queda do Império Assírio. E de maneira interessante, 100 anos após o grande arrependimento profetizado pelo profeta Jonas. Os assírios, lembrem-se, a gente falou sobre isso no vídeo que a gente falou sobre Jonas, que houve um grande arrependimento. Muitos da região de Nínive ali se arrependeram dos seus pecados, dos seus maus caminhos no tempo do profeta Jonas, diante da profecia do profeta Jonas. Deus mudou a sorte. Deus tinha falado para Jonas, se eles não se arrependessem, eles seriam destruídos, talvez 100 anos antes. Mas, por causa do arrependimento deles, Deus postergou essa destruição do Império Assírio, que foi e que aconteceu logo depois, uns 20 anos depois dessa profecia de Naum, com a invasão do Império Babilônico. Nínive ficou totalmente destruída. Um grande império, uma grande cidade, talvez uma das maiores cidades da época, hoje não passam de ruínas. E ruínas que foram descobertas há pouco tempo atrás, né? Por causa de escavações arqueológicas. Antes era apenas areia sobre as ruínas. Então eu olhava onde ficava Nínive, você ia ver apenas areias, apenas um deserto grandioso. Aquilo que foi um grande império se tornou um grande deserto, se tornou em ruínas, porque confrontou o Deus Todo-Poderoso. Deus é soberano sobre todas as nações. Deus julga todas as nações, julga todos os malefícios que essas nações, todas as maldades que essas nações trouxeram sobre o mundo. E Nínive foi uma espécie de amostra daquilo que Deus vai fazer no futuro com todas as nações da terra. Todas elas passarão pelo juízo de Deus. Que Deus tenha misericórdia daqueles que ainda não se converteram. Grande abraço e até o próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre esse cuidado que nós devemos ter, olhando para o profeta Naum, esse cuidado que nós devemos ter quando há uma grande conversão, quando há um arrependimento. Nós temos que ter um cuidado de passar esse ensinamento que a conversão, esse avivamento nos deu para as próximas gerações, sobre o risco de perder a próxima geração. É sobre isso que nós vamos falar no próximo vídeo.